Muito obrigado aos irmãos das igrejas co-irmãs que aceitaram o desafio de sair dos seus lugares, seus bairros e chegar aqui nesse lugar também assim tão aprazível nesta noite. É sempre bom nós revermos alguns irmãos que não temos visto e que Deus abençoe as suas igrejas, ministério dos pastores e evangelistas no Senhor Jesus. E aos visitantes aqui do bairro, da comunidade, sejam todos bem-vindos. E eu espero e oro no Senhor para que o seu coração esteja aberto para ouvir da palavra de Deus nesta noite. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para o Evangelho de João, é o capítulo 3. Eu queria poder contar com a sua reverência. Eu não sei quanto tempo eu tenho, mas como diz um bom pentecostal, aonde há o Espírito há liberdade. Então, deixa Deus dirigir. Deixa Deus te usar. Então, meus irmãos, eu conto com a sua paciência. Espero poder cumprir a proposta desta noite no tema sugerido para mim. E ore pelo pastor Wagner Martins, que amanhã vai continuar na temática abordada, tá bom? João, capítulo 3, eu quero ler com os irmãos dos versos 19 ao 21, mas eu vou tentar ficar só no versículo 19 nesta noite. Eu espero não entrar no tema do pastor, porque é quase que impossível não entrar no tema do pastor Wagner Martins, mas que Deus nos dê a direção e eu espero que o Senhor fale aos nossos corações. João capítulo 3, versos 19 ao 21 nos diz assim, meus irmãos: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome pelas horas que são, agradecidos pelo privilégio santo, Senhor, de estarmos congregados em teu nome aqui nesse lugar. Nós somos gratos pela oportunidade de celebrarmos mais um ano desta igreja, que o Senhor continue derramando da tua graça para que esta igreja cumpra, Senhor, o propósito do Senhor na proclamação do Evangelho. Dá sabedoria ao pastor Júlio César e toda a sua equipe que labutam aqui neste lugar. Senhor, nós acabamos de ler a tua palavra e nós estamos desejosos aqui de ouvir da tua voz. Que não seja apenas, Senhor, um encontro em que nós vamos cantar alguns cânticos, mas nós queremos sair daqui nesta noite certo de que o Senhor falou intimamente ao nosso coração, sendo desafiado, Senhor, a amar o Senhor sobre todas as coisas. Por isso nós suplicamos o auxílio indispensável do Santo Espírito que nos dirige em toda a verdade. Assim nós oramos, no nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Podei-vos assentar e agradecer também pela presença dos representantes da Igreja Batista Celestial, na pessoa do pastor Iranei. Amém? Muito bom. Meus irmãos, é porque já foi lido, né, pastor? Eu não poderia deixar o senhor de fora, então tá feita a menção. Meus irmãos, nosso tema nesta noite é meditar em que eu considero particularmente um tema desafiador para todos nós, mesmo que você tenha mais de 30 anos de cristão, ou você que porventura é novo na fé. É um tema atualizadíssimo, porque requer de nós uma reflexão profunda a respeito da verdade bíblica. E a nossa temática que nós queremos discorrer com os irmãos, como o pastor já nos confiou, é o conforto perigoso das trevas, ou o conforto perigoso nas trevas. Que tema, né, irmãos?
Por isso que o versículo que nós acabamos de ler aqui, nos revela a respeito de um julgamento. E esse julgamento não é um julgamento futuro. Não é aquele julgamento, primeiramente dos cristãos a respeito das obras, e posteriormente o julgamento dos ímpios que irão ouvir a sentença para a eternidade sem Deus, ao lugar que lhes aguarda, que é o inferno. E não é deste julgamento que o texto aqui está apontando. Ele está falando de um julgamento presente nos nossos dias. E nós vamos procurar entender do que isso se trata. E o importante nós começarmos nessa nossa reflexão é olhar que os dias que nós vivemos em um tempo de erro, em que as pessoas estão praticando, e o mais perigoso ainda é que esses erros estão normalizando. Exemplo, o aborto. Erros que as pessoas estão normalizando ou normatizando. E não só num pensamento assim mais amplo, mas em algo muito particular na vida de cada um. Coisas que alguém pratica que não é do agrado de Deus e que muitas vezes nós não queremos mexer. Exemplo, uma falta de perdão e assim por diante. Então é essa reflexão que nós queremos pensar nessa noite a respeito do conforto perigoso nas trevas. E o nosso versículo aqui, que nós queremos considerar com os irmãos, ele vai nos mostrar algo a respeito desse julgamento, que esse julgamento presente, ele é resultado das nossas escolhas diárias. E essas escolhas diárias, eles vão apontar se nós estamos em trevas ou se nós estamos na luz. Por isso, meus irmãos, o maior perigo espiritual não é estar nas trevas, mas é sentir-se confortável nelas. Eu quero ilustrar isso com vocês. Houve um tempo em que na Inglaterra andava-se muito de trem, e as cidades próximas umas das outras, havia um trem que ligava uma cidade para outra, e esse trem tinha um vagão dos fumantes e dos não fumantes. E havia um jovem de uma igreja cristão, não faltava culto, e que para ir para a igreja ele precisava pegar o trem que era em outra cidade. E quando ele voltava para casa, ele voltava no vagão dos fumantes. Como ninguém percebia e não via ele, mas que nunca tudo aquilo que está oculto dura para sempre, há de ser revelado. E então, um irmão da igreja dele viu ele voltando para casa no vagão dos fumantes, e aquilo ficou intrigante. E então ele comunicou para o pastor: pastor, o senhor nem sabe, veio fulano no vagão dos fumantes. E o pastor, preocupado com ele, chamou para tratar, ajudá-lo. E então: meu irmão, o que está acontecendo? Por que você volta para casa no vagão dos fumantes? E então ele suspirou e disse: pastor, eu confesso para o senhor que eu não fumo, mas eu ainda amo aquele cheirinho. Sabe que isso revela, irmãos, que em muitas das vezes a treva em nossos corações, em que nós nos sentimos confortáveis. Por isso eu quero desafiar você a olhar para o versículo, e ele vai mostrar pelo menos aqui algumas verdades bem importantes que eu queria compartilhar com você. A primeira delas é que o texto aponta, e o julgamento é este, vai nos dizer assim, que a luz, o que diz aí? Que a luz veio ao mundo. Então, o nosso primeiro ponto, nós vamos chamar isso de a realidade da luz vinda ao mundo, porque ela é uma realidade, está escrito isso, que a luz veio ao mundo. Se você voltar 2 capítulos aqui, no capítulo 1,
E o versículo 4 vai nos dizer: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E no versículo 9 vai dizer: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Então nós temos aqui a realidade da luz. E quando nós olhamos aqui, irmãos, para a palavra luz, no Evangelho de João, a luz ela é uma metáfora cristológica, refere-se diretamente a Cristo como revelação divina. Então a vinda de Cristo elimina qualquer argumento de ignorância. Então você não vai poder dizer para Deus ou diante de Deus no dia do julgamento que você não sabia, que você não conhecia. Esta não é uma desculpa que naquele dia vai colar. Então todos vão saber que Jesus Cristo, Ele é a luz do mundo. Então qual é a questão que nós precisamos aqui, meus irmãos, pensar? Que a verdade ela foi manifestada ou manifesta de uma forma clara, visível e ela é acessível. Com isso, nós entendemos que o propósito da luz na pessoa do Senhor Jesus Cristo é revelar Deus, o Pai. Esse é um dos propósitos da luz. Um outro propósito da luz é que essa luz, ela revela quem nós somos. E um outro propósito da luz é que essa luz, ela expõe o que está oculto. Pensando assim, nós podemos fazer uma aplicação para as nossas vidas. Nós não podemos viver na escuridão por falta de direção, mas por resistência à verdade. E Paulo já tratava sobre essa resistência. Confira comigo, por favor, em Romanos capítulo 1 e versículo 18. Vejamos, rapidamente. Romanos capítulo 1 e versículo 18. Nos mostra uma realidade dura a respeito desta resistência. O versículo diz: a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então o problema do homem não é a falta de luz, mas é que este homem, ele tem feito uma escolha de resistir, de não aceitar, de não querer a verdade de Deus. Então o problema não é essa ausência de luz, mas rejeição à verdade. Portanto, meus irmãos, a pergunta que nós precisamos responder com muita sinceridade não é se você quer aceitar a Jesus. Talvez aqui há pessoas que nos visitam, que não são cristãos, que têm sido evangelizados, que tem sido falado do evangelho para você. Então a pergunta não é se você quer aceitar a Jesus, é que você precisa responder com sinceridade: você vai rejeitar Jesus? Você vai continuar rejeitando Jesus? E você precisa ser sincero na sua resposta, porque a luz sempre esteve presente. A verdade, ela está sendo pregada ao longo dos anos e da história. E você vai continuar rejeitando a Cristo, a verdade de Deus? Portanto, meus irmãos, nós temos aqui, em primeiro lugar, a realidade da luz vinda ao mundo. Em segundo lugar, uma vez que esta luz ela é presente e foi anunciada aos homens, isso vai gerar, diante desta presença da luz, uma reação. A reação dos homens diante da luz. O texto vai dizer a respeito disso. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Qual é a reação dos homens diante da luz? É que eles amaram mais as trevas do que a luz.
E esse amaram indicam uma escolha deliberada, é um apego moral. Então o texto não está dizendo apenas que eles preferiram a luz, mas que se afeiçoaram às trevas. Sabe, meus irmãos, é como este jovem, sabendo da realidade de ter que renunciar um pecado, mas ele continua na insistência de amar aquilo que produz nele o quê? Prazer. Por isso, nós precisamos ser sinceros diante da nossa resposta à verdade de Deus. E o texto continua dizendo sobre essas trevas aqui simboliza ignorância espiritual ou pecado e alienação de Deus. Então o texto não diz que os homens caíram nas trevas, mas que eles amaram as trevas. E isso, meus irmãos, revela que os homens fazem uma escolha consciente. Isso revela que os homens demonstram um apego emocional ao pecado, ou uma inclinação do coração. Por quê? Porque o pecado, ele não é apenas praticado, ele é desejado, conforme Tiago, vamos olhar? Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15. Tiago, Tiago 14, 1, 14, 15. Vejamos o que nos diz. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, o seu desejo. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Versículo 15. Então a cobiça ou o desejo, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, meus irmãos, o pecado não é apenas praticado, ele também é desejado. O que nós podemos aplicar para as nossas vidas, meus irmãos? Nós precisamos confrontar não apenas o que fazemos, mas o que amamos. Nós somos, inclusive nós estamos lendo um livro, né? Você é aquilo que você ama. Nós somos aquilo que nós amamos, irmãos. Aquilo que você ama revela para onde a sua alma está indo. As pessoas não permanecem nas trevas por falta de luz, mas por amor a elas. E nós somos desafiados a olhar para o nosso coração com sinceridade. O que nós temos amado, irmãos? Porque esse amor diz tudo. Nosso tempo, onde ele está sendo dedicado, diz tudo. Se nós de fato temos amado a Deus. Vamos voltar para João capítulo 3, verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Uma vez que nós temos a realidade da luz vinda ao mundo, nós temos a reação dos homens diante desta luz, que eles amaram, e uma vez que eles reagiram desta forma, amando mais as trevas, em terceiro lugar nós vamos ter aqui a resposta, ou o que revelou, irmãos? Só revelou uma coisa. Veja o texto, diz aí. Nós temos a presença da luz, a reação dos homens, mas essa reação revelou algo. Versículo ainda no finalzinho. Eles amaram mais as trevas por quê? Porque as suas obras eram más. E é aqui, irmãos, que nós precisamos considerar. O conforto nas trevas, ele é enganoso. Por quê, irmãos? Porque as trevas
que há nos corações oferecem um esconderijo. Falta de segurança. E o que é mais preocupante é que tudo isso ele é ilusório. Porque nas trevas não há cura, nas trevas não há transformação, nas trevas não há vida. Por isso que as pessoas preferem e escolhem permanecer nas trevas, porque eles não querem ser confrontados. Por isso que muitas vezes nós tomamos as crianças como exemplo, quando praticam algo de errado, a reação da criança é fazer o quê? Naturalmente, ocultar. E muitas vezes os pais, na sua experiência, conhecem a malícia da criança, mesmo sabendo a verdade, pergunta para testar o comportamento desta criança. Nós adultos não somos diferentes. Aquilo que muitas vezes vai nos incomodar, naturalmente nós temos a tendência de esconder. E aqui que mora o perigo. O maior perigo espiritual não é a escuridão em si, mas é sentir-se confortável nas trevas. E sabe o que é a frase que nós traduzimos para os nossos dias de uma forma bem cotidiana? A nossa resposta é: não tem nada. Não é isso? Não tem nada a ver. É o que nós temos ouvido para justificar as trevas que há nos nossos corações ou nas nossas atitudes, irmãos. Portanto, irmãos, a luz, ela incomoda. A luz incomoda porque ela quer expor. E a razão da rejeição da luz é simples. Ela revela aquilo que queremos esconder. Motivações erradas, por exemplo, pecados ocultos, hipocrisia. Mas é importante pensar e entender que a luz, ela não negocia, ela confronta. Eu quero dizer para você que evitar a luz é escolher permanecer doente espiritualmente. A dor de ser confrontado pela luz é menor do que a dor de viver escondido nas trevas. Sabe por quê? Porque o perigo de acostumar-se com as trevas. Quanto mais tempo alguém permanece nas trevas, menos sensível essa pessoa se torna. Aquilo que nós vamos encontrar nas Escrituras como alguém que tem a mente cauterizada. Você particularmente comete um pecado, o Espírito Santo, ele acende a luz vermelha, ele traz à luz a sua consciência, e você ouviu, mas não obedeceu e não quis mudar, e você faz de novo, faz de novo, faz de novo. Vai chegar o momento em que você vai perder essa sensibilidade do Espírito Santo. Por isso você perde essa sensibilidade. O mais normal, o pecado parece, maior a resistência à luz. E isso gera, sabe o quê? Endurecimento espiritual. Por isso muitas vezes nós estamos ensinando nas igrejas, empregando, discipulando, e pessoas com coração duro, sabe que precisam perdoar, sabe que não vão para o céu sem o perdão, mas há um coração duro, irmãos. Sabe por quê? Porque é resistente à luz. Pequenos compromissos com o erro levam a grandes distâncias da verdade. O pecado que você tolera hoje será o que dominará a sua vida amanhã. Por isso eu quero gastar um tempo com os irmãos, pensando como nós podemos resolver o problema das trevas nos nossos corações. Volta
mais uma vez para o capítulo 1. E eu quero observar com você o versículo 5 agora. O versículo 5 nos diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. No momento em que a luz chega, as trevas se dissipam. Qual é o caminho que nós podemos trilhar, irmãos, baseado nisto? Que quando o conhecimento de Deus, a verdade bíblica, confronta os nossos corações, qual é o caminho que nós precisamos trilhar? É nós andarmos na luz, é irmos para a luz. A melhor forma de nós sermos tratados, quando confrontados, é irmos para a luz. Nós vamos mencionar o exemplo do rei Davi. Segundo os historiadores, diz que Davi ficou no conforto do seu pecado pelo menos 1 ano. E chegou o momento de Deus tratar esse pecado. E então o profeta Natan contou aquela história que vocês conhecem muito bem, a respeito da ovelhinha, né? E ele conta de um jeito que envolve o rei Davi, e a resposta de Davi foi qual, irmãos? Este homem deve... Mas Natan, com a luz da verdade, ao olhar no coração, nos olhos de Davi, disse: Davi, esse homem és tu. É exatamente isso que a verdade da palavra de Deus, como a luz, ela vem ao nosso encontro para dissipar as trevas que há em nossos corações. Nunca pensemos, meus irmãos, que a verdade bíblica é para o irmão. Deixa eu contar uma história interessante para vocês. Havia uma irmã na igreja que ela gostava muito de falar da vida dos outros. Ela era muito fofoqueira, irmãos. E o pastor preparou um estudo bíblico sobre a fofoca. E ele combinou com os irmãos: irmãos, é o seguinte, na quarta-feira vai ter o estudo bíblico, não é para vocês virem, porque ele queria só aquela irmã. E assim os irmãos combinaram, ninguém apareceu no culto, só a irmã. E o pastor chegou aqui, falou de fofoca, é isso, Deus reprova, Deus condena. E o pastor deu um gás na mensagem. E aí na porta, o pastor esperou ela passar e ela toda feliz: pastor, que mensagem linda! Pena que os irmãos não vieram. Sabe por que muitas vezes nós ouvimos a verdade bíblica, a palavra de Deus, nós achamos que é para alguém. E nós precisamos concentrar essa verdade dentro dos nossos corações. Porque mesmo sendo confrontadora, a luz tem um propósito redentivo ou redentor. A luz, ela revela, mas também transforma. Qual foi a resposta diante da palavra do profeta Natan? No Salmo 51 ele vai dizer: pequei contra os céus, pequei contra ti. É vergonhoso a exposição, mas é transformador. A luz, ela expõe, mas também cura, irmãos. A luz, ela confronta, mas também salva. Porque o propósito de Deus não é só apenas expor para envergonhar, mas o propósito de Deus é restaurar, irmãos. O Deus que nós servimos é o Deus restaurador. Nós olhamos para os exemplos da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver que Deus, ele é especialista em restaurar, irmãos. Restaurar relacionamentos, restaurar ministérios. Deus, ele é especialista em restaurar vidas. Por isso, nunca se preocupe com a vergonha da exposição.
Mas se preocupe e lembre-se que a maior alegria é a alegria da restauração. Quando nós olhamos para o exemplo do filho pródigo, que ele pediu a sua parte da herança, que era uma atitude vergonhosa, os vizinhos sabedores assim, olha o filho do vizinho, ele pegou a parte dele e foi embora. Porque naquela cultura ali, irmãos, é como se aquele pai, olha, lavou as mãos, ele perdeu aquele filho. Mas como vocês conhecem a história, eu quero me ater num detalhe muito interessante a respeito de como Deus, ele é o Deus restaurador. A palavra de Deus diz que aquele pai, ele ficava olhando para o horizonte, esperando que, sabendo, sentindo no coração que um dia o filho iria voltar, como de fato, um dia ele voltou. E a Bíblia conta um detalhe, meus irmãos, que aquele jovem, ele vinha cheio de planos de como ele ia justificar o seu pecado para o seu pai. E a Bíblia diz que aquele pai saiu de dentro de casa e ele foi ao encontro dele, irmãos. E essa informação, ela é muito interessante. Ele poderia ter ficado dentro de casa e ter esperado o seu filho dentro de casa, mas a ideia do pai era que ele queria dar um testemunho público para os vizinhos, que ele estava tomando a decisão de perdoar o seu filho. Por isso que ele sai lá fora e espera o seu filho, e abraça, e beija, e coloca uma roupa nova, e um anel no dedo dele, e umas sandálias novas. E aquele filho que estava morto, reviveu, foi restaurado. Isso é o que Deus faz. Então Deus não expõe para envergonhar, mas para restaurar. E essa mudança, irmãos, começa quando nós deixamos de nos esconder. Aquilo que você traz à luz diante de Deus perde o poder sobre você. Portanto, João 3,19 nos obriga a encarar uma verdade direta. E aqui não existe neutralidade espiritual. Todos estão fazendo uma escolha, ou amar a luz ou amar as trevas. Qual é a sua decisão nessa noite? Amar a luz ou amar as trevas? O juízo do qual nós lemos não começa no fim da vida, mas começa nas escolhas que fazemos hoje. E aí nós precisamos responder algumas perguntas. Existe alguma área da sua vida escondida? Algo que você evita que Deus toque? Algum pecado que já se tornou confortável? Hoje a luz está diante de você, seja na pessoa do Senhor Jesus Cristo, seja na verdade de sua palavra. Desafio você a sair das trevas, porque às vezes dói por um momento, mas permanecer nela destrói por toda a vida. Não deixe que o conforto enganoso das trevas alimente a sua alma. Venha para a luz, venha ser luz em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.